Olá pessoal, tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Bom, o assunto de hoje foi solicitado nas redes sociais e atendendo a pedidos estou aqui. Pediram para falar sobre o açafrão da terra. Esse pozinho aqui de cor bem intenso, coloração muito bonita afinal. Bom, antes de mais nada, gostaria de deixar para vocês duas orientações bem simples e bem básicas, tá, pessoal? Deixando bem claro que é um assunto muito mais profundo que não dá para se aprofundar aqui. É sobre a inflamação e sobre os radicais livres, que tem tudo a ver com essa questão do açafrão. O que é a inflamação? Nada mais é do que um processo natural que acontece no nosso organismo. E por que acontece? Acontece para nos defender de invasores e para fazer reparos celulares. O que não pode acontecer é que essa inflamação se prolongue, seja uma inflamação crônica. Isso que é maléfico para o nosso organismo. O básico é isso, tá, pessoal? Em relação aos radicais livres, são moléculas que danificam as nossas células. O nosso corpo como um todo é construído de células, milhares e milhares de células. E desequilibram o nosso organismo, propiciando o surgimento de algumas doenças crônicas, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, entre outras, tá? O básico é isso. E o que a gente precisa saber e precisa fazer no nosso dia a dia? Ingerir mais alimentos frescos, naturais e saudáveis que contêm substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes. Por isso a questão do açafrão que eu sempre uso aqui em casa. Mas fica comigo até o final que eu tenho duas orientações bem bacanas que vocês não podem perder. São orientações fundamentais para estar usando, tá, o açafrão da terra de modo geral. O que acontece em relação às doenças cardiovasculares? Falando primeiramente dela, o que tem a ver uma coisa com a outra? Nos estudos feitos, observou que o açafrão, a curcumina, que é o pigmento, o princípio ativo que tem no açafrão da terra, produz um benefício em relação ao endotélio. E o que é o endotélio? O endotélio nada mais é, pessoal, do que uma camada, uma membrana que reveste vasos, artérias, veias capilares e camadas internas do nosso coração e diversos outros órgãos, tá? Então, o que acontece? Se essa estrutura está danificada, está com inflamação, o sangue que está passando pelos nossos vasos capilares, artérias, carrega diversos nutrientes, entre eles gorduras, por exemplo, colesterol. Se essa artéria está danificada, está inflamada, o colesterol que está passando por ali vai fazer uma parada para tentar reparar esse dano, para tentar reparar essa inflamação. Isso acontece o depósito de gordura, de colesterol, fazendo o quê? Acontecendo o quê? A placa de ateroma. O excesso de gordura acumulada na parede dos vasos por conta de uma inflamação. Aí que está a questão dos alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios. Ou seja, tem um benefício em relação às doenças cardiovasculares, a pressão arterial, por exemplo, obtém muitos benefícios consumindo a curcumina, o princípio ativo desse alimento. Tá? Em relação ao diabetes, foi observado que a curcumina, esse pigmento, obtém um benefício de melhorar a ação da insulina sobre a glicose. Tá? A glicose precisa da insulina, que é um hormônio, para poder aderir essa glicose e colocar essa glicose para dentro da célula. Se isso não acontece, não funciona direito, se a insulina não tem uma boa ação, fica excesso de glicose na nossa corrente sanguínea e sempre picos de insulina vai acontecer no nosso organismo e isso não é saudável para a nossa saúde. Isso propicia questões de inflamações, de acúmulo de gordura, porque o excesso de insulina na corrente sanguínea está relacionado ao depósito de gordura. Pessoas inflamadas, pessoas que têm excesso de insulina, na maioria das vezes são pessoas que estão acima do peso, tá? Só para deixar claro para vocês que a insulina tem tudo a ver com obesidade e com doenças inflamatórias. Então, a curcumina, esse princípio ativo presente no açafrão da terra, obtém um benefício em relação às pessoas que têm diabetes, melhorando a sensibilização da insulina, melhorando a questão aí da glicose no nosso sangue, tá? É um benefício a mais. Em relação ao câncer, como eu falei para vocês, a questão dos radicais livres, tá? Ele propicia um ambiente desequilibrado, mais ácido e mais inflamado, propiciando o surgimento, o acontecimento de doenças como, por exemplo, o câncer, que acontece nesse meio tóxico, nesse meio ácido, nesse meio desequilibrado.
Para nos defender de doenças, o nosso organismo precisa estar equilibrado e os alimentos, os suplementos anti-inflamatórios e antioxidantes vai nos ajudar desta maneira, tá, pessoal? Então aí 3 informações muito importantes que a curcumina possui benefícios sobre pessoas com diabetes, sobre o câncer e sobre doenças cardiovasculares. Outro estudo também bem interessante que foi feito foi sobre a curcumina e na questão da depressão. No estudo de 6 semanas, observou que pessoas que consumiam a curcumina, o princípio ativo puro, tá? Teve uma melhora significativa, muito positiva nessa questão da curcumina, de estar consumindo a curcumina em pessoas depressivas. Olha só que maravilha, tá? Porque se é um alimento que contém substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias, vai nos defender de tudo quanto é doença que acontece nesse meio ácido, nesse meio inflamado. Vai nos defender de alguma maneira. Tá? Essa é uma informação muito interessante, muito bacana, eu gostaria de estar deixando bem claro para vocês. Tá? Sobre diabetes, hipertensão, doenças relacionadas ao câncer, diversos tipos de câncer também, que não existe só um, são vários tipos de câncer. Então o açafrão vai nos proteger dessa maneira, deixando o nosso organismo menos inflamado e com menos substâncias tóxicas aí, dos radicais livres, tá? Outra questão bacana que eu gostaria de deixar para vocês é sobre como usar, onde usar e por que usar. Por que usar é porque propicia essas questões anti-inflamatórias e antioxidantes. Como que eu vou usar a peperina, a curcumina, já falando da peperina? Bom, adiantando, o que acontece? Em relação à combinação do açafrão da terra com outros elementos, é preciso uma atenção muito grande, porque os estudos que foram realizados foram feitos consumindo 2 elementos junto com o açafrão da terra, que é a peperina, derivada da pimenta, e as gorduras, propiciando a melhor absorção desse pigmento, desse princípio ativo. Só foi observado a melhora consumindo esses 2 elementos juntos, peperina e gordura. Melhora a disponibilidade desse princípio ativo. Ou seja, se você, por exemplo, consumir só com o objetivo de dar tempero, de temperar ou dar gosto, dar coloração, ok. Mas se for para você obter os benefícios da curcumina, você precisa se atentar com essa questão, com a misturinha da pimenta e da gordura. Lembrando aí com a gordura boa, por favor, né? Que senão não dá, não tem condições. Melhora uma coisa e piora a outra. Aí não dá, tem que ser um azeite, um óleo saudável, uma gordura saudável, gordura de abacate, por exemplo, um azeite, um óleo de linhaça, um óleo de gergelim, etc e tal, por aí, tá, pessoal? O azeite, todo mundo consome azeite, então dá para consumir tranquilamente. Então tem que ter essas combinações para ter uma absorção melhor desse pigmento, desse princípio ativo, tá? Outra questão fundamental também é sobre as temperaturas. A curcumina não se dá com altas temperaturas. Se você for adicionar, por exemplo, no arroz ou no frango ou na carne que vai assar, adiciona no final das preparações. O arroz, quando estiver quase desligando o fogo ali, uma carne com caldo, com molho, por exemplo, você pode desligar o fogo e adicionar ali a pimenta misturada com curcumina e um pouquinho de azeite. Assim fica melhor porque melhora a absorção e não destrói esse princípio ativo. Que é isso que faz a temperatura muito alta, vai destruir esse princípio ativo. Então a gente orienta sempre a adicionar no final das preparações. No início das preparações vai obter simplesmente só a cor e o sabor da cúrcuma. E é uma cor muito forte. Outra questão importante também, que se você consumir o açafrão da terra com outras misturas, você está diminuindo a qualidade desse produto. É sempre interessante que quando você for comprar, procura sempre pelo produto puro, porque às vezes pode vir com adição de amido. Isso é muito importante. E ele puro tem uma coloração bem mais intensa. Essa coloração alaranjada fica mais intensa. Então, quando for comprar, pergunta lá pro vendedor, é 100% puro? E até o preço é diferente, tá, pessoal? Se for muito baratinho, não é caro, tá? Mas se for muito baratinho e a coloração mais pálida, pode entender aí que tem outra mistura adicionada. Outra coisa importante também, que é fundamental, a curcumina é um princípio ativo isolado, retirado do açafrão da terra, tá? Já existe no mercado cápsulas de curcumina. Isso seria interessante. É interessante, se você quer obter realmente os benefícios, converse com seu nutricionista para estar prescrevendo, para você manipular na farmácia somente a curcumina. O benefício vai ser, né, incomparável. Falando em benefício também, uma questão aí que as pessoas costumam ter, principalmente as pessoas acima de 50 anos,
é questão de artrite, que é uma doença articular inflamatória, perdão. É uma doença articular inflamatória. E foi observado que teve benefícios, né, situações aí muito positivas em relação à artrite, tá? Então, pode estar consumindo aí continuamente. E outra questão importante também, que a cúrcuma não tem grandes contraindicações aí, que a gente sabe, não tem grandes contraindicações para pessoas normais, que não tem nenhuma outra doença que possa interferir. A única interferência, mas em relação à pimenta, porque foi adicionada ali para melhorar a biodisponibilidade. Se você tem gastrite, tem, por exemplo, úlcera, doenças gástricas de modo geral, tem que se atentar com essa questão da pimenta, porque pode piorar a sua situação. Então, converse sempre com o seu médico, com certeza vai te orientar, e com o seu nutricionista vai te orientar em relação à questão da pimenta, que a gente sabe que não pode, porque vai piorar a situação das pessoas que têm essas doenças relacionadas gastrointestinais, tá? Então, não pode. O que eu gostaria de deixar para vocês hoje era isso. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, tá? Então se atente com a questão de adicionar no final das preparações, temperaturas altas destrói o participativo, que é a curcumina, e adicionar e misturar sempre com azeite ou então com a pimenta. Se você não tem nenhum problema gástrico, pode estar consumindo a pimenta aí com toda certeza.